Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. O tema da aula de hoje é incremento de duplicação de dose IDD. Então, o objetivo é que você saiba mais sobre o IDD, sobre fator de dobra e quando utilizar Q igual a 5 e Q igual a 3. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é o IDD, o que é o incremento de duplicação de dose, ou fator de dobra, ou o Q. Conforme a NH01 da Fundacentro, incremento é um incremento em decibéis que, quando adicionado a um determinado nível, implica a duplicação da dose ou a redução pela metade do tempo máximo permitido. Então é um valor que você vai adicionar em um determinado nível de pressão sonora. Todas as vezes que você adicionar esse valor em um nível, você vai dobrar a dose, por isso que se chama fator de dobra, incremento de duplicação de dose, e consequentemente vai reduzir pela metade o seu tempo máximo de exposição. Conforme a NR15, vamos dar uma olhadinha no limite de tolerância. Conforme a NR15, nós temos aqui a tabela de limites, né? E ela é estipulada, né, em cima de um Q, de um fator de dobra ou de incremento de dose. Vamos identificar qual é. Então vamos dar uma olhadinha na definição da NHO na prática. Então eu começo a minha tabela de limite de tolerância, né, a primeira coluna ali do lado esquerdo com nível de ruído, e eu vou adicionando aqui, ó, 5 decibéis. Então eu começo com 85, eu adiciono 5 decibéis, vai para 90, eu adiciono mais 5, 95. Então eu estou adicionando 5 decibéis em um determinado nível de pressão sonora. Cada vez que eu adiciono 5 decibéis, gera um impacto na segunda coluna, que é o tempo máximo de exposição permissível. Então, cada vez que eu adiciono 5 decibéis, eu estou reduzindo o tempo pela metade. Então, eu estava com 85 decibéis no início, o tempo máximo é de 8 horas. Adicionei 5 decibéis, no nível ele foi para 90, e o que aconteceu com o tempo de exposição? Ele diminuiu pela metade, caiu para 4 horas. Adicionei mais 5 decibéis no nível e caiu para 2 horas. Além de haver uma redução pela metade na máxima exposição, existe a dobra da dose. Então reparem na terceira coluna, pessoal. 85 decibéis, nível de pressão sonora, 8 horas, dose igual a 100%. Cada vez que eu adicionei 5 decibéis na primeira coluna, o tempo máximo de exposição permissível ele diminuiu pela metade e a dose dobrou. O que isso significa? Que a tabela da NR15 de limites de tolerância para ruído, a cada vez que eu adiciono 5 decibéis, ela tem um fator de dobra ou um incremento de dose igual a 5. Então, a tabela de limite de tolerância da NR15 ela tem um Q ou um IDD igual a 5. Agora vamos dar uma olhadinha do que está na CGH e na NH01. Então, aí está a tabela de limite de tolerância da NH01 e da CGH. Eu começo também com 85 decibéis, 8 horas e dose de 100%. Cada vez que eu adiciono 3 decibéis, agora são 3 decibéis no nível de ruído, a máxima exposição diária permissível cai pela metade e a dose de ruído dobra. Então, qual é a diferença? Vamos lá. De 85, eu adicionei 3 decibéis, ele foi para 88. Na NR15 eu adicionava 5. Quando ele cai o nível de pressão, eles aumentam o nível de pressão sonora para 88, o tempo de exposição cai para 4 horas, pela metade, e a dose de ruído dobra. Então esse processo acontece a cada vez que eu adiciono 3 decibéis. O que isso significa? Conforme a NHO01 e a CGIH, o meu incremento de duplicação de dose IDD ou fator de dobra é igual a 3. Aqui nós temos a comparação entre as tabelas de limite de tolerância para ruído em Q5 e em Q3.
Então vamos comparar para entender a diferença entre elas na prática, né? Que diferença traz o quê? Então vamos começar com o nível de ruído de 85 decibéis. Para ambas tabelas, a máxima exposição diária permissível é de 8 horas, nesse nível de pressão sonora de 85. Mas dá uma olhadinha quando o nível de pressão sonora aumenta. Se eu tiver um trabalhador exposto durante 4 horas a um nível de pressão sonora, ele pode ficar até 90 decibéis. Essa é a exposição que ele pode, né, ter durante 4 horas em Q5. Então, durante 4 horas, em Q5, o trabalhador pode estar exposto a 90 decibéis. Em Q3, durante 4 horas, o trabalhador pode estar exposto a 88 decibéis. Durante 1 hora em Q5, o trabalhador pode estar exposto a 100 decibéis. Durante 1 hora também em Q3, o trabalhador pode permanecer exposto a 94. Durante 15 minutos, em Q5, o trabalhador pode estar exposto a 110 decibéis. E em Q3, durante 15 minutos, 100 decibéis. Então, como vocês podem perceber, em Q5, o nível de ruído que o trabalhador pode ficar exposto, considerando o mesmo tempo em Q3, ele é maior. Então, em Q3, eu tenho um nível de ruído, ou seja, um limite menor, um limite restritivo, né, que favorece a proteção do trabalhador. Então, o Q3 ele é mais restritivo, ele é um nível mais restritivo, gera uma proteção maior para o meu trabalhador, comparado com os limites de tolerância em Q5 que estão na NR15. Muito bem, entendemos a diferença entre o Q5 e Q3, né? Agora, vamos lá a uma máxima que existe na área prevencionista, né? A máxima é a seguinte: quando eu utilizo o Q5 e quando eu utilizo o Q3? Q5 ele é utilizado para a legislação trabalhista, então nós ouvimos muito isso, né? Muitos prevencionistas comentando que Q5 é para trabalhista e Q3 ou IDD igual a 3 é para a legislação previdenciária. Com isso, o seu PPRA, o seu Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o seu laudo de insalubridade devem ser feitos com IDD igual a 5 ou Q5. E o seu LTCAT e o seu PPP devem ser feitos em Q3. Porém, na minha opinião, isso não está certo. Tá? O Q3 ou o IDD igual a 3 eles não devem ser utilizados para a legislação previdenciária, para fazer o seu LTCAT ou para demonstrar as exposições de ruído no seu PPP. E eu vou explicar o porquê eu não utilizo o IDD igual a 3 ou o Q igual a 3 para elaborar LTCAT e para colocar essa informação de ruído no meu PPP. Em primeiro lugar, gostaria de mostrar para vocês o decreto 3048 de 99. O decreto diz o seguinte: que a relação dos agentes nocivos químicos, físicos, que é o que a gente está falando do ruído, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde e à integridade física, né, desse trabalhador, são consideradas para fins de concessão de aposentadoria especial no anexo 4. Então, no anexo 4 do decreto 3048, eu tenho os limites de tolerância por ruído. Então, está aí o anexo 4. Nós temos lá no item 2.01, ruído. Quando vai, né, ser possível conceder aposentadoria especial para o trabalhador? Quando essa exposição ao ruído estiver a um nível de exposição normalizado, a um NEM, superior a 85 decibéis. Então aqui eu tenho um limite de tolerância para o ruído, tá? Mas ele não me fala se esse limite de tolerância é em Q5 ou em Q3, então não ajuda muito o anexo 4. Mas vamos continuar no decreto 3048, tem lá no inciso 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no anexo 4, que nós vimos anteriormente, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro. Então esse item gera um pouco de confusão, né? Porque ela diz que o limite está lá no anexo 4 e aqui no inciso 12, a metodologia e os procedimentos da Fundacentro. Então, qual é a metodologia, qual é o procedimento que eu uso? Como ela cita no decreto 3048, eu utilizo a NHO 01.
E a NHO01, pessoal, como eu mostrei para vocês anteriormente, ela utiliza Q3 no limite de tolerância. Mas reparem que no inciso 12 diz para utilizar a metodologia e os procedimentos de avaliação somente. Vamos continuar o nosso estudo e dar uma olhadinha na Instrução Normativa número 77 de 2018, artigo 279. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, ressalvadas as disposições em contrário, deverão considerar 1. A metodologia e procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas normas de higiene ocupacional, NHO. No nosso caso do ruído, nós utilizamos a NHO01 como metodologia e procedimento de avaliação. E os limites de tolerância estabelecidos pela NR15 do Ministério do Trabalho. Tá aí, pessoal. Instrução Normativa 77 de 2018. Metodologia e procedimento, NHO01. Limites de tolerância, pela NR15. E na NR15, qual é o IDD ou o Q? É igual a 5. Vamos continuar mais um pouco, pessoal, para não restarem dúvidas, tá? Para eu poder justificar para vocês porque eu utilizo o Q5. No Manual de Aposentadoria Especial do INSS, eu coloquei aqui o objetivo do manual que eu tirei do próprio documento. Esse manual foi elaborado com o objetivo de facilitar e uniformizar os critérios de interpretação e enquadramento. Então, é um documento para facilitar o profissional habilitado para elaborar, né, os seus LTCATs, os seus laudos, né, previdenciários. Nesse documento, pessoal, eu dei um recorte aqui da página que diz o seguinte: como realizar a sua avaliação de ruído. Tá? Então, utilizando um audiodosímetro, quais são os parâmetros a serem configurados, ajustados? E dentre essas recomendações de ajuste está o incremento de duplicação de dose. Tá? Então, são parâmetros técnicos de mensuração de ruído. E eu coloco aqui para vocês, né, essa parte que fala o seguinte: ó, o incremento de duplicação de dose deve ser igual a 5, o Q igual a 5. Então, isso está no Manual de Aposentadoria Especial do INSS, mencionando qual é o IDD que eu devo utilizar. Então, pessoal, quando utilizar o IDD igual a 3 e o Q igual a 3? O IDD igual a 3 e o Q igual a 3 é o método mais apoiado cientificamente para evitar deficiência auditiva em função do nível e duração do ruído, isso conforme NIOSH. Porém, não tem valor legal no Brasil. Então, nós não podemos utilizar no Brasil para os trabalhos legais. Mas nada impede que você faça uma avaliação em Q3. Na verdade, eu recomendo que vocês façam sim, para terem uma avaliação, um resultado mais técnico, para você conseguir fazer um trabalho prevencionista, mas lembre-se que ele não tem um valor legal no Brasil. Então, para finalizar, eu gostaria de mostrar esse resumo para vocês. Então, IDD igual a 5 ou Q igual a 5, ele deve ser utilizado para a legislação trabalhista, para você elaborar o seu PPRA, para você elaborar o seu laudo de insalubridade. Utilize também na legislação previdenciária, tá? Para você fazer o seu LTCAT e o seu PPP. Pessoal, essa é a minha opinião, tá? Eu embasei aí para vocês o porquê eu utilizo o IDD igual a 5 ou o Q igual a 5. Comente se você utiliza o IDD igual a 5 ou o IDD igual a 3, né? E coloque também as suas justificativas para que a gente possa bater um papo sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção, paz e bem a todos e até a próxima.